Olá, povo de Deus, tudo bem? Quero trazer uma breve reflexão para você que é líder, que é pregador, que é adorador do Eterno. Quero trazer uma breve reflexão para o teu coração, para a tua alma, e que se encontra no livro de 2 Timóteos, capítulo 2, tá? 2 Timóteos, capítulo... Vou ficar em pé mesmo. Tá? 2 Timóteo, capítulo 2. Aproveitando esse tempo de quarentena, né? Sempre estudando a palavra de Deus com graça, trazer essa reflexão para a gente aprender um pouco, já que não estamos podendo se reagrupar nos templos, mas nós somos o templo, então isso não vai impedir de aprendermos algo da parte de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, né? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Amém? Trazer uma reflexão. Amados, aqui o apóstolo Paulo, Shaul, seja lá como você já tenha estudado e tenha aprendido sobre este homem de Deus, a Bíblia ensina que, embora ele não fosse fundido de um molde hercúleo, ou seja, um homem muito forte, né? Ele tinha uma resistência física e uma resistência espiritual. Porque a Bíblia sempre vai trazer palavras, e no livro de 1 Filipenses, capítulo 4, no versículo 13, é a prova de que ele tinha tanta a resistência física como a resistência espiritual. E o que eu aprendo é que para hoje, nos nossos dias, né, um bom líder, um bom homem de Deus, ele precisa dessas características para poder não sucumbir, né, aos ataques, às afrontas, né, às coisas desta vida. E a gente percebe que é inacreditável como Paulo, ele passava por tantas coisas, mas mesmo assim ele se via um homem tão resistente, tão resistente. A gente percebe que este homem era um homem de oração, um homem de reputação, um homem que buscava, mas um homem que estava em constante conflito. E já começa desde então quando ele se converte. Seus irmãos não acreditam. Quando ele se converte,
a Deus, confessando a Cristo. A comunidade parece que tem assim uma dificuldade de aceitar o seu ministério, o seu apostolado. E ele teve que provar que ele era sim uma nova criatura. E olhando para esta palavra, a gente observa o seguinte, que ele não era um homem de aparência, certo? Ele poderia não ter estrutura, aliás, é uma aparência física bonita, né? Porque tem algumas passagens, como eu estava lendo um livro agora há pouco, que Paulo ele era baixo, calvo, tá? E ele passava por algumas coisas e mesmo assim era firme, porque tinha vezes que ele parecia com um anjo, mas também tinha outras vezes que ele parecia um homem normal, sujeito a qualquer tipo de fraqueza, tá? Qualquer tipo de fraqueza. E além disso, ele tinha também que lutar contra os falsos mestres, as falsas doutrinas. Em todo tempo ele orienta Timóteo, trazendo uma palavra de fortalecimento, dizendo: Timóteo, toma cuidado, nenhum homem em serviço ele vai se envolver, nenhum soldado vai se envolver com as coisas dessa vida. Como a gente está vendo nos últimos dias, pessoas se envolvendo com tantas coisas. Se envolve com prostituição, se envolve com mentiras, né? Se envolve com tantas coisas e depois vem dizer que é Deus, vem dizer que foi Deus, né? Colocando culpa em Deus. E a gente precisa dirigir todas essas coisas, colocar diante de oração, porque é difícil hoje em dia a gente até pregar contra as falsas doutrinas. Por mais que a verdade um dia chegue, é difícil a gente lutar contra as falsas doutrinas. E está repleto, o mundo está repleto, né? A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, né? E parece que a maioria da humanidade gosta de bolotas, gosta de mentira, enquanto estão, né, na mentira, estão gostando. Aí quando chega a verdade eles sentem a diferença e parece que não se acostumam com a verdade e reclamam e se desviam. Mas a verdade ela veio para libertar. E o que Paulo começa a transmitir para Timóteo é que ele fosse um homem, um bom soldado, que lutasse segundo a palavra, segundo as regras, segundo a sabedoria que Deus tinha derramado sobre a sua vida, por imposição de mão, tá? Pelo presbitério que ele tinha recebido. Mas vejamos que Paulo, quando ele tem recebido o seu chamado, ele era um homem de oração. Ele já começou a sua vida com oração. Já começou o seu ministério com lutas, com perseguições, tendo que provar isso e aquilo, né? Para que o seu ministério não sofresse mais coisas do que já estava sofrendo. E a gente percebe que aparentemente ele era sim um orador, impressionante como também o Apolo, tá? Com efeito dizem, né? São graves e fortes, mas a palavra desprezível, que ele era muito desprezado também. Segundo Coríntios capítulo 10, versículo 10, certo? Os falsos mestres e os legalistas seguiam-lhe os passos e se esforçavam para neutralizá-lo e também dissipar as suas obras, né?
colocar por terra as obras que ele fazia, certo? Eles faziam de tudo. Mesmo pessoas aí denegrindo, dissipando, difamando, e infelizmente a gente vive um tempo que até para ser crente dentro de casa tá difícil, né? Se estava difícil dentro da congregação, agora imagina dentro de casa. Agora por quê? Porque a língua é algo terrível, sabe? É algo terrível. As pessoas não querem saber como é que você está. Não quer saber se você está se esforçando para buscar a Deus. Elas querem saber se estão te derrubando. Isso porque existe classes de pessoas que te veem, né? Que estão vendo que você está passando, tá? Mas o apóstolo Paulo, ele passava sim vários sofrimentos, e isso fazia com que ele fosse um homem muito experiente, um homem de muita graça, de muita fé. É tanto que aonde ele colocava as mãos, era curado, era o lenço, era a oração do homem, surtia um efeito glorioso, grandioso. E ele tinha uma experiência diante de Deus, né? Inigualável, uma coisa tremenda. E era um homem também por muitos, né? Muito respeitado. Então, enfim, a gente observa que o tempo que Paulo viveu era um tempo também muito difícil, muito mesmo, tá? Muito difícil. Aí, além dos mestres da época, certo? Além deles tentarem neutralizar as obras de Paulo, neutralizar as obras de Timóteo, tá? Eles estavam sempre em prontidão, orando, buscando. E por vezes eles tinham que se esconderem. Por outras eles tinham que encarar no sinédrio, né? Nas cortes onde tinha os julgamentos, onde se reuniam para julgar, e a gente via que o negócio não era fácil, tá? E tentando dissipar o que fazia, que Paulo pregava, desfazer as doutrinas que ele ministrava, porque a gente percebe que era uma doutrina santa, era uma doutrina maravilhosa e que trazia verdadeiramente libertação. Não é como muitas doutrinas que estão surgindo por aí. A gente vê que o negócio ficou sério nesses últimos tempos, né? O povo está com fome da palavra. Está existindo uma fome não de, né, comida e nem sede de bebida, mas da palavra, do verdadeiro ensinamento. Tem gente que acha que ser crente é só dentro de uma congregação. E a Bíblia não relata isso, até mesmo porque a igreja primitiva vai apontar que a maioria das orações, e quando o povo se reuniam, era tudo dentro de casa. Aí a gente fica se perguntando, Deus, por que é que as pessoas levantam tantos templos, né? Mas dentro de casa, não conseguem ser aquilo que precisam ser, tá? O apóstolo Paulo, enfim, se tratando das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, os legalistas procuravam desfazer a sua doutrina, a sua palavra, e a gente observa que o seu apostolado era repugnado por esses legalistas, tá? Ou seja, a verdade é repugnada por essas pessoas que são legalistas. Pega lá, vai e pesquisa no Google ou em outro meio de informação, né? Você vai ver que a palavra legalista é uma coisa muito séria, tá? Legalista. A gente não vai entrar muito num detalhe, mas essas pessoas legalistas, o negócio era tão sério com eles, tinham uns pensamentos tão virados da cabeça, né? Que eles queriam porque queriam, de alguma forma, matar a Paulo, destruir a fé de Paulo. Assim também é tanto que
que o apóstolo teve que fortalecê-lo na fé, na palavra. Só, meu filho, não vá se envolver com os embaraços desse mundo. Não vá se envolver com as coisas desse mundo, certo? Porque existe um Deus chamado... que mexe com isso aqui, ó. Tá? E que muitos estão sendo ganhados por isso, para mentir, para derrubar, para fazer o que não agrada a Deus, e etc, etc. E a gente observa, queridos, que essas pessoas estão desfazendo a doutrina, aquilo que Jesus ensinou. Né? Aquilo que Jesus ensinou. Então, o apóstolo Paulo, seu apostolado, que era menosprezado pelas autoridades, né? Obrigando relutantemente a defender-se, a reafirmar sua nomeação divina. Ele sofreu a dor aguda, oriunda da desafeição entre os seus amados colegas, até os seus colegas, né? Aquelas pessoas que estavam ali junto com ele, ministrando, né? Barnabé foi um. A Bíblia vai dizer que eles tiveram discussões, que eles discutiram, Barnabé e Paulo. Demas, aí vem Himeneu, Fileto, né? Figelo, Hermogênes, enfim, muitos que trouxeram para a vida de Paulo assim um desconforto. E Paulo teve que sofrer isso, tá? Assim como muita gente causa desconforto à nossa fé. Mas se a gente estiver firmado na palavra, a gente não vai sucumbir. Não vai desistir, tá? Para citar uns poucos, né, tais brechas de companheirismo eram por demais dolorosas para o seu coração. Estou falando de Paulo ainda, que também era pastor, generoso. Ele era generoso. Tá? Era ele quem procurava as pessoas para conversar. Agora, procura na Bíblia quem era que procurava ele para dizer assim: Paulo, estou aqui, ó, coloca a cabeça aqui, pode chorar, entendeu? Estou aqui para ajudar, estou aqui porque daí vier. Mas não, era Paulo que fazia isso. Apesar do desconforto, era ele que ia até os amados irmãos, mandava carta, mandava, né, a orientação e dizia: olha, não chorem, não parem de orar. Vocês vão vencer, vocês vão conseguir, vocês vão atingir, tá, uma fé inabalável. Ele escreveu que todos os da Ásia, abandonaram. Todos da Ásia. Ele vai escrever, tá? Então, queridos, a gente vê que em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, né? Nós vamos até ler aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles, né, Figelo e Hermogênes. Aí não fica desconfortável, né, irmão? Quando a gente acha que tem aqueles amigos, que tem aquela irmandade, que tem aquele povo, que tem verdadeiramente, né, aquele, para dizer assim: estou contigo e não há. Estamos aqui para ajudar, estamos aqui para, né, a gente conseguir. Mas Paulo, ele passou assim um período tão difícil, mas isso não sucumbiu à fé, né? Não sucumbiu.
Este foi um golpe demolidor para um líder que estava tão sobrecarregado. Foi um golpe fatal, tá? Ele estava tão sobrecarregado, levou tantos golpes de falsidade. Tinha aqueles grupos que se uniam, né, contra o seu ministério. Esse aí não presta, esse aí é isso, e blá blá blá, e blá blá blá. Aonde sempre vai existir, você pode perceber que aquelas pessoas que ficam com raiva de qualquer besteira, Paulo enfrentou isso também, tá? Ele enfrentou isso. Ficava com raiva e saía dando rabisaca e ficava falando besteira. E eram exatamente os mesmos tipos de pessoas que não conseguiam se sentar para ouvir a doutrina, para ouvir a palavra, para ouvir a palavra. Sabe por quê? Eram as mesmas pessoas que não conseguiam se sentar para ouvir a palavra porque tinham comichões nos ouvidos. E para um bom entendedor, comichão no ouvido é aquela pessoa que não consegue ouvir a verdade, não consegue ouvir ministração, não consegue ouvir a palavra que liberta, né? Então, a gente percebe que Paulo ele passou, era um líder apaixonado por Deus, tá? Um líder apaixonado por Deus. Ele disse: eu aprendi a passar por nudez, passar fome, né? A ser abandonado, a ser um homem criticado, mas também eu aprendi a ter em abundância. Eu também aprendi ter muito, ter pão, ter fartura, ter vitórias. Foi isso, tá? Então ele era cheio de defeitos, mas pense. Aí a história conta, queridos, que os pesares de coração, dificuldades e agudos sofrimentos físicos lhe eram comuns, tá? Normal para ele. Cansaço, dor, fome, de frio, nudez, açoites, prisões, apedrejamento, naufrágios, perigos na terra, perigos no mar, né? Eram parte do criência, eram parte de um quinhão, de uma experiência, que mesmo sendo sobrecarregada, ele conseguiu porque ele era um homem de oração, um homem que se entregava totalmente. E o próprio Deus, o próprio Cristo chega e diz: esse é para mim um vaso escolhido, um homem de Deus, um vaso que eu vou enchê-lo para falar a verdade, doa quem doer, né? E sinceramente, irmão, eu detesto falsidade, certo? Tem gente que diz: eu tô contigo, você é meu amigo e tal. Não acredite nessas pessoas, não. A gente só vai saber quem é amigo. Amigo não precisa estar dizendo, não precisa ficar batendo no ombro. Faça, faça. E é um tempo que Paulo passou, mas que isso não afastou ele da experiência missionária de um chamado divino, né, divino, que ele teve da parte de Deus, tá? Então você que é líder, você que é apóstolo, que você é diácono, presbítero, não desista do seu chamado. Até mesmo você que é membro, que acha que vai continuar assim, mas o principal de tudo, olha, sempre milite com a verdade. Não se embarace com as coisas deste mundo, tá? Não se embarace com as coisas desta terra. Não faça pouco caso do seu chamado, mas busque. Busque a simplicidade, não busque os holofortes, não busque ser visto, não busque fama, não busque ser elegido pelos homens, não busque ser aplaudido por pessoas, mas busque sempre fazer a vontade de Deus. Mas em primeiro lugar, busque a sua família,
Tá? Busque dentro de casa. Busque a palavra, busque o entendimento, busque. Porque Jesus, ele merece toda a honra e toda a glória, não é não? Amém? Então eu quero dizer aqui, olha, ele resistiu tudo em uma sentença, né? Ele resistiu de várias sentenças que ele já recebeu, certo? Ele vem resistindo e o Timóteo, ele começa a pegar essas informações e dizer, poxa, Paulo é um homem tão santo, um homem tão puro, busca tanto, né? Busca tanto. Queridos, ele mesmo trabalhava debaixo de pressão. Ele mesmo fazia a obra debaixo de pressões psicológicas e físicas. Pressões físicas e psicológicas. A gente percebe que o negócio não era fácil para aquele homem. Tá? Ah, irmão, mas é difícil. Pressão psicológica é difícil. Eu não consigo, tá? Mas isso aí é que vai ser a coroa para o teu ministério. Para o teu ministério. Vai ser a coroa, tá? Peço perdão porque o vídeo aqui tá só travando, irmão. A internet não está muito boa, tá bom? Mas era isso, ele trabalhava debaixo de pressão. Né? A natureza da tribulação foi acima das nossas forças e pontos de desesperarmos até a própria vida. Então Paulo, ele colocava tudo na mão de Deus, ele não se desesperava, é assim, tá? Então, qual é o líder que não passa pressão por pressões psicológicas? Qual é o líder que não sofre perseguição? Qual é a pessoa que informa a verdade, que não passa por coisas difíceis? Me diga. Se Cristo, tendo uma das piores tribulações, teve que ser crucificado, dando exemplo. Todo aquele que queria militar, não militasse na carne, mas no espírito. Que as coisas deveriam ser vencidas pelo espírito, né? Então quero deixar para você esta reflexão, para você guardar na tábua do teu coração. Guarde na tábua do teu coração, tá? Que você pode muito mais do que isso, tá? Depois a gente vai preparar, né, um vídeo maravilhoso, né? E quero me alegrar junto com você. Vai aí na descrição do vídeo, né? Entra lá no meu Telegram, certo? Lá eu tenho um canal que de vez em quando eu deixo algumas informações também no Telegram, tá? O canal se chama Fase da Restauração. E é uma maravilha, né, irmãos? E compartilha esse vídeo, tá? Dê força ao irmão que está precisando, aquelas pessoas que estão precisando refletir na verdade. Amém? A paz do Senhor a todos. Que o Eterno vos abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus.